Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: para cumprir os seus propósitos, Deus muda cargo e situações. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em 2 Reis, capítulo 7, versos 1 e 2. E depois nós vamos para 2 Reis, capítulo 7, versos 9 a 20. E ali nós vamos entender, meus irmãos, um simples detalhe da Bíblia. A gente vai ver que Deus muda cargos e situações para cumprir o que fora dito pelo profeta. Nós vamos ver ali que Deus usa Eliseu para profetizar algo. E lá na frente acontece algo. Só que para acontecer esse algo lá na frente, Deus tem que criar uma situação para mudar o cargo do camarada. Porque se ele tivesse no cargo que ele já fora escolhido, que ele já fazia aquilo ali desde sempre, não iria acontecer a profecia. Porém, Deus instiga o seu Senhor, muda o cargo do camarada, e mudando o cargo do camarada, cumpre-se a profecia de Eliseu. Esse é um detalhe muito interessante, meus irmãos, para a gente poder atentar nas Escrituras Sagradas. Como eu costumo dizer, a Bíblia é rica em sabedoria. Ela é a sabedoria. Basta a gente ler e entender. E esse pequeno detalhe na Bíblia, se a gente trouxer para os dias de hoje, tanto para o bem, tanto para o mal, Deus cria situações. A Bíblia diz que Deus nos chama de filhos. E se nós somos filhos, a gente tem que passar pela vara da correção se não estiver no caminho do Senhor. Então Ele cria uma situação para colocar o teu filho na linha. Porém, se é para o bem, nosso próprio bem, e nós estamos na presença do Senhor, Ele também cria uma situação para nos livrar do mal, para nos livrar da armadilha do inimigo. Então, por isso que o tema da mensagem é: para cumprir os seus propósitos, Deus muda cargos e situações, meus irmãos. É interessante que nós vamos ver isso na Bíblia. Poucas pessoas atentam para esse detalhe, mas o cargo do camarada teve que ser mudado para se cumprir aquilo que foi profetizado. Se o cargo dele não fosse mudado, não teria como se cumprir a profecia de Eliseu. Mas Deus é soberano e nenhuma profecia cai por terra. Tanto a profecia messiânica, que havia de vir, e ele veio, padeceu morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia, apareceu para os apóstolos, depois ele se ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus, e agora nós só estamos aguardando cumprir o livro das revelações, o livro de Apocalipse, onde vai tocar a sétima trombeta. O Senhor Jesus Cristo vai levantar do trono, e aí sim, meus irmãos, aí irá cumprir a Bíblia na sua plenitude. Mas as profecias dadas também pelos homens de Deus na terra, aquelas profecias que você está pedindo uma resposta para Deus, e você vai na igreja, o pastor abre bem aquela palavra que você está esperando, e você pega pela fé, pode ter certeza que para se cumprir os propósitos de Deus, Ele muda cargos e situações. Vamos entender, meus irmãos, para a gente poder aprender um pouquinho sobre o estudo da palavra. Aí você vai entender junto comigo que Deus sim, Ele muda cargos e situações. É muito interessante, meus irmãos, esse texto que nós vamos ler. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 7, versos 1 e 2, diz assim: Eliseu respondeu: escuta a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã por essas horas, na estrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata, ou seja, iria ter muita fartura. Ia ter tanta fartura que o verso seguinte vai dizer que o escudeiro nem acreditou. Olha só, o escudeiro, presta atenção, o escudeiro é aquele que andava com escudo, que é conhecido também em algumas outras versões como pavês, né? Que protegia tanto o escudeiro quanto quem vinha atrás dele, o flecheiro. Então, vamos ver. O escudeiro, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Olha a incredulidade, meu irmão, ele pagou um preço caro, hein?
Entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com os teus olhos, contudo, dessa fartura não comerás. Meus irmãos, agora nós vamos entender aqui o que Deus criou, o que Deus mudou a situação para cumprir essa profecia. E é o que eu disse, nos dias de hoje ainda acontece isso, tanto para o bem, tanto para o mal, ou como para a correção dos filhos de Deus na terra, tanto do homem ou da mulher. Deus cria uma situação, Ele aflige, Ele muda o teu gerente, tira aquele gerente bonzinho e coloca um mal para te afligir. Aí você chega em casa e fala: mulher, o negócio está feio lá na empresa, mudou o gerente, cortaram isso, cortaram aquilo. E a gente sabe que as Escrituras Sagradas dizem que tudo provém do Senhor, tudo é permissão do Senhor, tanto para o bem como para o mal. Vamos entender agora a mudança de cargo que Deus fez. Isso aqui são poucas pessoas que atentam, meus irmãos, para esse detalhe. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 7, versos 9 ao 20, diz assim, sobre os leprosos, né? Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo, hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até ao raiar da manhã, ou seja, eles estavam aqui de noite, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Partiram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhe anunciaram: fomos ao acampamento dos arameus, dos sírios, mas não vimos nem ouvimos voz de pessoa alguma. Apenas encontramos os cavalos e os jumentos atados e as tendas abandonadas. Versos 11. Então os sentinelas da porta gritaram e transmitiram as informações para o interior do palácio do rei. O rei levantou-se durante a noite e acordando seus conselheiros, lhe comunicou: vou explicar-vos que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram dos acampamentos para se esconderem no campo, imaginando consigo: certamente eles sairão da cidade e nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Diante disso, um dos oficiais sugeriu: dos cavalos sobreviventes que ainda estavam entre nós, o destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que permanecerem conosco, exatamente como toda essa multidão condenada. Por essa razão, nós os mandaremos investigar o que aconteceu e veremos o que mais sucederá. Versos 14. Assim, tomaram 2 carros de guerra com seus cavalos. O rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores: ide e vede tudo quanto se passou. Eles seguiram as pegadas do exército sírio até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam largado para trás, enquanto tratavam de fugir desesperadamente. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. E aconteceu que o preço de uma medida de farinha caiu para o equivalente a uma peça de prata, assim como 2 medidas de cevadas. Passaram a custar também uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. Ora, o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro, em cujo braço se apoiará. Aqui está o detalhe, meu irmão. Aqui está o detalhe. O escudeiro, ele andava junto com o rei. Nós vamos ver aqui, ó, no versos 2 aqui, ó. O escudeiro em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao rei. Ou seja, em cujo braço do rei se apoiava. Ele era o escudeiro do rei, ele ficava protegendo com o escudo. O rei se apoiava no braço dele para poder tacar as flechas. Ou seja, era um homem que não largava do lado do rei, ele sempre estava com o rei, ele deveria estar sempre com o rei. Mas olha o que eu disse no começo do vídeo: Deus, para cumprir os seus propósitos, ele muda cargos e situações, ele cria, ele muda, ele faz o que ele quiser. Olha o que aconteceu aqui: o escudeiro de escudeiro passou para sentinela. É como se ele estivesse falando assim: ô rei, eu sou teu escudeiro, rei, eu não posso te deixar, você apoia no meu ombro, eu estou aqui para te proteger. É como se o rei falasse: não, fica só 5 minutos aí na porta de sentinela, olhando quem entra, quem sai, guarda a porta aí 5 minutos. Meu irmão, é como se fosse esses 5 minutos para cumprir o propósito de Deus que Eliseu disse. Olha só o que aconteceu. Ora,
o rei tinha destacado como sentinela na porta o escudeiro em cujo braço ele se apoiará. No entanto, o povo ao sair em disparada, o pisoteou lá na porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu tudo conforme o homem de Deus havia profetizado diante do rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada poderão ser compradas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado a Eliseu dizendo: ainda que o próprio Senhor abrisse as janelas do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu o verás com os teus próprios olhos, contudo, de nada comerás. Meus irmãos, o escudeiro, Deus colocou o escudeiro na porta como sentinela para cumprir o propósito que Eliseu disse. O povo passou tudo em corrida, tudo em caminhada, tudo desesperado, estavam tudo com fome, queriam comprar farinha por uma peça de prata, barato, irmão. Aquele desespero antes que a farinha acabasse, pisotearam o escudeiro que virou sentinela. O escudeiro virou sentinela para morrer, meus irmãos. Ou seja, ele abriu a boca, foi incrédulo, ele era escudeiro, meus irmãos. Se foi no lado do judaísmo, no estudo judaico, escudeiro é escudeiro, sentinela é sentinela, é para ficar na porta. Sentinela só fica ali vigiando a porta, quem entra, quem sai, entendeu? Os mercadantes, os compradores, os visitantes da entrada para entrar no palácio ali, ou entrada da cidade, né? Então ele não poderia ter mudado, só que Deus incita o coração do rei e fala: ei, escudeiro, fica um pouquinho lá de sentinela cuidando da porta lá, só um pouquinho, mas rei, eu sou escudeiro, rei. Eu já estudei, eu já fui treinado para isso, eu não tenho que ficar olhando quem entra e quem sai. Deus criou um propósito para cumprir a profecia. Nos dias de hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Deus cria um propósito para cumprir os planos, os propósitos deles na nossa vida. Ele muda situações na tua e na minha. Ele cria situações. Se Deus vê que eu não estou andando na linha, sabe? A gente tem que estudar a palavra, tem que orar, tem que vigiar, tem que se santificar. Ninguém é santo, mas a gente tem que lutar contra a carne todo dia. Se Deus vê que eu estou saindo dos caminhos do Senhor, Ele cria uma situação para colocar o irmão Edson na linha. Ele vai criar uma aflição para colocar o irmão Edson na linha. Assim você também, meu irmão. Assim você também, minha irmã. Se não andar nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que tudo é permissão dele. Não cai uma folha se não for da vontade dele. Ele alimenta os pássaros, os animais que não plantam, não colhem, não plantam, não semeiam, nem colhem e nem tem seus depósitos para poder guardar, assim como a raça humana. E assim com todos nós também. E a mesma coisa para o bem. Deus cria uma situação, Ele muda cargos, Ele cria o que Ele quiser, meu irmão, para cumprir o propósito, a profecia que foi lançada sobre você de bênção. Se Ele disse que você vai chegar lá, é porque vai chegar. Ele vai criar uma situação. Se Ele disse que você vai ser pregador da palavra, é porque vai. Você não tem nada, não tenho livros, não tenho estudo, eu não sou ninguém. Mas se Deus disse que vai, você vai. Ele vai criar uma situação e você vai ser pregador da palavra. Se Ele disse que vai te levantar como empresário, fica tranquilo que Ele vai te levantar como empresário. Se Deus falou que o teu ventre, se você sabe que o teu ventre é seco e você precisa ter filhos, e você quer ter filhos, é um desejo, fique tranquilo que Deus vai criar uma situação e você vai ter um bebê diante das suas mãos. Porém, para o lado mais triste que eu posso dizer é: Deus cria situações para afligir os teus filhos, para a gente entrar na linha. Sabe, ele muda teu cargo, ele muda teu gerente, ele muda seu lugar, o que a empresa está dando para você ele tira, o que o seu gerente falou que ia fazer, se Deus vê que você não está andando na linha, não está honrando, não está dando a glória para ele, o louvor para ele, a santidade, a reverência para ele, pode ter certeza que Deus vai criar uma situação para colocar você na linha. Ele vai pôr aquele gerente mais duro, ele vai mudar, sabe? Vai mudar você de cargo, vai mudar você de local. Às vezes você está num lugar ali, ó, você está tão tranquilo que até esqueceu da palavra, esqueceu de orar, esqueceu de buscar Deus. Aí Deus leva você para um lugar mais, sabe? Você tem mais aflição. Deus diz: foi eu que te fiz isso aí, para você lembrar de mim,
você lembrar da minha glória, da minha reverência, da minha santidade, para você saber que eu sou Deus na tua vida, para você saber que o justo viverá pela fé. Meu irmão, é estreito, sabe? Você pode ler depois na tua casa aí com calma, lê o 2 Reis, capítulo 7 todinho, e você vai ver o que eu falei para vocês. As nossas mensagens, a minha mensagem é sempre baseada na Bíblia. Então você vai ver que Deus mudou o cargo de escudeiro para sentinela, para cumprir a profecia de Eliseu. E não se esqueça, para encerrar o vídeo, as suas bênçãos que Deus te prometeu, se Ele tiver que criar e mudar cargos e situações para cumprir o que Ele te prometeu, Ele vai mudar. Agora não se esqueça, se você for aquele crente meia boca, crente pé de chinelo, crente São Raimundo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo, fica tranquilo também, que Deus vai criar uma situação para te afligir, para trazer você para mais perto do papai, para trazer você para a oração, para você saber que a glória é de Deus, para você saber que a santidade e a reverência de Deus, para você saber que o cristão, ele vive, o justo vive da fé. O que é fé? É botar o joelho no chão. Tá bom, meus irmãos? Não esqueça, tanto para o bem, tanto para nos afligir, Deus muda e cria situações. Essa foi a mensagem de hoje. Nossos vídeos é sempre um vídeo mais de alerta, né? Porque eu sei que é a gente andar em santidade, em reverência, que faz com que as bênçãos caiam sobre nós. Então não é aquele crente que tem bênção todo dia. Deus vai abrir o mar, Deus vai derrubar o muro de Jericó, o mar vermelho, o Jordão, o sacerdote vai passar. Tudo isso eu sei, meus irmãos. Mas eu também sei que para a gente receber a bênção, a gente tem que andar na linha. E a gente recebendo mais exortação, a gente vai andando na linha. Sabe? A gente nunca vai, como Deus disse para Josué, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. É estreito, irmão. É andar na linha, é andar nos trilhos. Não esqueça, mais uma vez, para Deus cumprir o propósito dele na tua vida, ele muda cargos, situações, ele cria o que ele quer, meu irmão, para chegar no propósito do que ele te prometeu. Mas também não se esqueça, tá? Se ele quiser te afligir, ele te tira desse serviço, ele muda o gerente, ele muda você de cargo, ele corta teu salário, ele corta as coisas que a empresa estava dando, ele vai cortando, até você falar, papai, até você dizer, ai. Aí quando diz ai, Deus diz, gostei, tá ficando bom, vai vir para a minha presença. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, que Deus te abençoe, tá bom? Abraços.